Saudações, galera. Então, hoje lhes trago essa sumidade que é o Sigmund Freud, né? Nós trabalhamos na aula passada o niilismo em Nietzsche, e o Freud ele dá continuidade, de certa forma, ao pensamento do Nietzsche, uma vez que ele vai reconhecer que o corpo ele é muito mais expressivo do que a razão humana, naquilo que nós entendemos como sendo a experiência humana, né? Freud mesmo dizia que nós não somos senhores da nossa própria casa. O que ele quer dizer com isso? Que nós não sabemos como é que funcionam os meandros da nossa consciência, a parte mais obscura da nossa consciência, aquela parte que nós não temos controle, né? O Freud ele era um médico e ele tinha um interesse nessa parte da neurologia que era muito ainda primária quando ele começou os seus estudos, né, ali de medicina, e ele sempre teve esse interesse e ele começou a desenvolver a psicanálise, que é essa análise psicossomática, né, a relação entre o corpo e a mente, ou como a mente pode influenciar o corpo, a partir do momento em que alguns pacientes chegavam para ele com sintomas físicos, mas que ele não conseguia identificar o diagnóstico de maneira patológica, analisando a estrutura fisiológica dessas pessoas. Então ele começou a deduzir que talvez esses efeitos físicos tivessem uma origem na mente. Então ele começa a investigar e daí ele começa a desenvolver aquilo que seria ali a psicanálise futuramente. Ele vai abandonar muito desses preceitos, sobretudo a parte de interpretação dos sonhos, a qual ele é muito conhecido, né? Ele vai começar muito entusiasmado na interpretação dos sonhos como uma espécie de vestígio para identificar qual é a origem de certas angústias psicológicas, né? E a partir disso, então, ele vai abandonar alguns desses elementos que compõem o início da psicanálise, tá? O Freud é muito conhecido na fase mais madura do seu pensamento pela estruturação daquilo que nós chamamos de aparelho psíquico, tá? Então aqui, galera, coloquei essa imagem do Homer aqui, tá? Que ela é ilustrativa, mas primeiro eu tenho que explicar essa estrutura aqui, tá? Segundo Freud, a nossa consciência ela tem 3 níveis. Quais são eles? Um nível mais profundo e originário, que é o id, que nós podemos traduzir aqui como os instintos, aquilo que são as pulsões, desejos, vontades. E nós temos externamente uma estrutura, um supra-eu, né, que pode ser chamado de superego, mas é um supra-eu, algo que está para além do meu eu, que de certa forma eu vou introjetar na minha consciência, né, porém que tem uma relação direta com a cultura, com a civilização. Então o superego ele tem uma função de adaptar esta consciência que ela é animalesca a uma condição coletiva, tá? E como é que ele faz isso? A partir do princípio de realidade. Eu vou explicar depois o que é o princípio de prazer, o princípio de morte, o princípio de realidade. Mas para esta aula, eu quero só que vocês lembrem desta estrutura básica. Então, o id, a parte instintiva, o superego, a cultura, que serve para domesticar os instintos, e dentro dessa relação conflituosa surge o ego, né? Então, o ego é a nossa tentativa consciente de lidar com aquilo que nós queremos, os nossos desejos, com aquilo que nós devemos fazer, porque a sociedade nos imputa, a sociedade nos exige. Então, a partir deste conflito, que é um conflito constante, diário, que ele ocorre a todo momento, inclusive quando o seu cérebro não está consciente, né, a partir dos sonhos que eles ainda são intermitentes, eles ainda trabalham a dinâmica das emoções e dos instintos, né? A partir de todos esses conflitos, você vai constituindo o seu ego. Algumas pessoas, inclusive, na incapacidade de equilibrar essas forças, criam alter egos. E hoje, com as redes sociais, fica muito mais fácil você criar personagens que não tem uma relação com aquilo que você é enquanto alguém que compreende essa dinâmica interna em você e administra isso de maneira real, de maneira a estar calcado na realidade, né? O Freud também ele vai entender que o conflito entre essas forças pode produzir
anomalias, digamos assim, né? Podemos, vou usar aqui o termo anomalia, mas algumas variações psíquicas, né? E quais são essas? Ele na época chamava de neurose. Então, quando você desregula uma dessas forças, possivelmente você vai ter alguns conflitos, né? E como é que eu posso perceber isso? Por exemplo, vamos supor uma pessoa que ela gosta muito de comer, ela adora comer, é algo que a satisfaz, está ali no seu ímpeto, no seu id, né? Porém, existe um padrão de beleza que diz que essa pessoa não pode comer, senão ela vai engordar. Então, esse padrão de beleza representa o superego. E a vontade de comer aquele pratão servido de macarronada representa o teu id. Então, você tenta equilibrar essas duas coisas. Olha, eu gosto de macarrão, mas eu não vou comer até explodir. Então, por quê? Porque existem essas forças externas que vão impedir de você manifestar todo o tempo aquilo que é um desejo íntimo. Claro que eu dei um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, para desejo de fama. Algumas pessoas numa condição de Facebook ou de Instagram, elas não conseguem realizar suas vontades se elas não tiverem uma relação de estarem sempre sendo assistidas por outras pessoas. E as pessoas elas se manifestam como se isso fosse uma vontade legítima, quando na verdade tem um espelho social. Tudo aquilo que você faz com plateia ou para uma plateia tem uma relação com o superego. E você só não percebe porque está tão introjetado em você essa relação que você simplesmente considera isso um costume, um hábito, né? Mas diria até que uma vida assim mais automática, mais adaptada a essa dinâmica é uma vida um pouco até mais feliz. O problema é quando você fica refletindo sobre todos os elementos coercitivos e supressores que existem na sociedade que te impedem de ser quem você quer ser. Eu já cheguei nesse ponto, eu digo para vocês que é angustiante, porque todos nós passamos por essa relação, mas alguns conseguem sublimar isso, né, e continuar, outros ignoram isso, que é pior ainda, né, porque uma pessoa que ignora essa dinâmica ou simplesmente ela deixa dar vazão ao id, ela pode ser uma pessoa mimada ou uma pessoa que não passou pelo processo de entender a realidade, né, porque o princípio de prazer já nasce com nós temos uma necessidade de buscar o prazer. Porém, quando você vai se desenvolvendo, você tem contato com a realidade e percebe que o mundo ele não gira em torno do seu umbigo, ele é uma realidade coletiva, é uma realidade construída, é uma realidade de dependência, de várias dependências, dependências físicas, dependências jurídicas, dependências relacionais, dependências emocionais. Então, tudo isso faz com que você se torne alguém dependente e esta dependência, o reconhecimento desta dependência faz com que você admita o princípio de realidade, tá? E você suprimir também o seu id pode impactar suprimir completamente pode impactar aqui em um acúmulo de pulsões. Isso pode ter um efeito nocivo também, segundo Freud, né? Porque ele analisou alguns casos de neuroses muito complexas, né? E eu vou falar depois para vocês, posso até falar depois para vocês de algum caso, ou passar para vocês alguns casos de pessoas que tiveram colapsos nervosos, porque elas não conseguiam entender essa dinâmica. E muitas vezes uma neurose é contraditória, porque o neurótico é aquele que quer muito fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo ele sabe que fazer essa coisa que ele quer fazer é muito errado. Então ele prefere suprimir isso. Então você fica num conflito entre o que eu realmente quero fazer e o que me é imputado, que eu não posso fazer. Então isso gera um conflito de neurose, tipo eu quero e não quero ao mesmo tempo. O quero e não quero ao mesmo tempo é a característica de todos nós, porque todos nós somos neuróticos em algum nível. Nós não fazemos tudo o que nós queremos a todo tempo, portanto nós temos algum nível de neurose. O problema é quando isso faz com que você distorça a realidade, seja do ponto de vista de querer que tudo seja suprimido, tudo seja controlado, a ideia de uma ditadura onde tudo vai ser controlado, e também a ideia de você ser um libertino que não pensa nas consequências da ação. Por isso que a grande questão aqui é a localização do ego e como você equilibra essas duas partes, tá? E essa dinâmica aqui, apesar de parecer uma fórmula, ela não é. Ela está sempre em movimento, segundo Freud. Claro que isso aqui é uma protociência, porque ele está criando uma analogia, um diagrama para tentar interpretar como é que funciona a mente. Obviamente que se eu for pegar um cérebro, eu vou conseguir identificar elementos estruturais, comportamentais, originários.
Por exemplo, o medo. O medo depende da amígdala do cérebro, né? Algumas pessoas nascem com a amígdala calcificada. O Antônio Damasio, um neurocirurgião português, ele estudou num livro chamado O Erro de Descartes, ele apresentou esse estudo de uma mulher que ela tinha a amígdala do cérebro calcificada, então ela não sentia medo. Ou seja, o seu id é alterado, porque ela não tem a capacidade de sentir medo. Portanto, os seus desejos, os seus impulsos vão para um outro tipo de manifestação. Claro que isso é uma exceção, sim, mas acontece, tá? E demonstra também que essa parte física do nosso cérebro originária, ela é muito presente. Então, de certa forma, o Freud, ele acertou ao dizer que essa parte instintiva, que independe da nossa vontade, está ali presente. E ele também, de certa forma, corrobora a concepção do Nietzsche, que dizia que nós somos um patos, nós somos um corpo que tenta, a partir da razão, instrumentalizar desejos, vontades, e nesse jogo de tentar instrumentalizar desejos e vontades, você tem muitos estragos. Afinal, uma pessoa, faça um exercício de imaginação, uma pessoa que usa droga, que recorre a drogas, que recorre ao suicídio, é uma pessoa que conseguiu equilibrar essas forças, conseguiu se adaptar ao ego, ao superego, conseguiu manter o seu ego equilibrado entre as demandas de uma sociedade e aquilo que se quer fazer. Então é uma coisa para se refletir, né? Esse jogo que nós fazemos. E essa imagem aqui do Homer é muito ilustrativa, porque nós estamos a todo tempo essa ideia cômica do anjinho e do diabinho, né? Então o diabinho aqui na estrutura que Freud apresenta representaria o id, representaria o princípio de prazer. Já o anjinho aqui representaria o superego. E o ego, quem é você nessa angústia, nesse jogo, está aqui, ó, que tem que escolher entre o desejo e entre o dever, né? Então essa ideia do anjinho e do demônio, apesar de ser bem cômica e batida e saturada, ela ainda representa muito bem esse nosso conflito interno entre os desejos e entre os valores morais que nos domesticam, né, que nos controlam a todo tempo. Beleza, pessoal? Então daí na próxima aula, pessoal, eu vou explicar com mais detalhamento alguns dos conceitos que envolvem esta obra, que é o Mal-Estar da Civilização, né? Trazer aqui alguns aspectos vinculados também de sentimento de culpa, que o Nietzsche falava, e os conceitos como princípio de prazer, princípio de realidade e pulsão de morte, tá? Então, esses conceitos eu vou explorar na próxima aula, então não deixem de acompanhar e não deixem de fazer as atividades. Beleza, pessoal? É isso, cuidem-se, até mais, até a próxima aula.